Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todo o povo de Deus. Aqui seu irmão em Cristo, pastor Ricardson Souza, para o nosso devocional do dia. Que Deus abençoe o seu dia com muita paz e alegria. Que o Senhor possa estar com você, abrindo todas as portas de bênçãos que você precisa. Queridos, eu quero pedi-los que compartilhem este devocional, deixe o seu like, deixe aí o seu comentário, o seu pedido de oração. Se você ainda não é inscrito neste canal, convido também você a se inscrever e ativar as notificações clicando no sininho e na opção todas. Dito isto, vamos agora para a palavra de Deus que está aqui em primeiro livro de Crônicas, capítulo 11, versículo 3, onde iremos falar sobre o tema Deus de promessas. Diz assim o texto: também vieram todos os anciãos de Israel ao rei, a Hebrom, e Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor, pelo ministério de Samuel. Veja, amados irmãos e irmãs, que a palavra de Deus nos fala que o próprio Deus escolheu Davi para reinar, para ser rei sobre Israel. E quando Davi, meus amados irmãos, ainda era jovem, Deus enviou o profeta Samuel até a casa do seu pai Jessé para ungí-lo rei. Veja que foi Deus quem escolheu Davi, não foi Samuel, não foi Jessé, não foi simplesmente o povo hebreu, o povo judeu, não. Foi o próprio Deus que escolheu a Davi. E veja que Davi não foi escolhido com base em critérios humanos. Davi não foi escolhido porque fosse alto, forte, porque ele não era. Davi não foi escolhido porque ele fosse versado em política, em táticas militares, porque também ele não era. Davi tampouco, meus irmãos, foi escolhido por ser o preferido na casa de seu pai Jessé. Veja que, na verdade, Davi era ali aquele que era desprezado pelos seus irmãos, que era pastor de ovelhas, estava escondido, estava ali no anonimato, pois também ele não foi escolhido, por ser um preferido de seu pai, de sua mãe, porque não, nem muito menos de seus irmãos. Mas Davi foi escolhido por Deus. E Deus, meus irmãos, escolhe segundo a sua vontade. Deus escolhe segundo o propósito que ele tem na vida de cada um. Quem olhava para Davi diria: esse não pode ser escolhido, ele é pequeno, é franzino, ainda é moço, não é homem de guerra, não é o preferido na casa do seu pai, ele não é bem visto ali pelos seus irmãos, é um rapaz que apacenta ovelhas. Mas Deus olhou diferente ali para o seu servo Davi e mandou que Samuel, o profeta, fosse até a casa dele, o aguardasse chegar à mesa para ali derramar o óleo da unção, ungindo ele rei sobre todo Israel. Porém, meus irmãos, o cumprimento da promessa não foi de imediato. Porque, segundo os historiadores vão dizer, Davi tinha em torno de 10, no máximo 17 anos de idade, quando ele foi ungido ali rei sobre Israel. No entanto, Davi só vai realmente ser efetivado rei sobre Israel quando ele tem 30 anos de idade. Ou seja, passaram-se muitos anos, passou-se muito tempo até que Davi viesse realmente se assentar no trono e reinar sobre aquela poderosa e abençoada nação. Veja, meus irmãos, que muitas vezes Deus vai nos submeter ao processo do tempo. E neste processo, infelizmente, muitas pessoas são reprovadas, muitas pessoas desistem, muitas pessoas voltam atrás, mas que nós possamos ter a sabedoria do Espírito Santo de entender que Deus trabalha no tempo dele, não do nosso.
Tem pessoas que querem tudo para ontem. Tem pessoas que acham que Deus está atrasado, que Deus está perdendo tempo, mas não. Deus tem tudo projetado e planejado. E na hora certa, Ele vai fazer acontecer na sua vida. Veja que durante este período, este intervalo de tempo da unção até Davi ser efetivado, rei sobre Israel, ele passou ali por muitas lutas, lutas internas e externas. Davi foi perseguido por Saul, Davi foi perseguido ali pelo rei de Israel. Imagine você ser perseguido pelo homem mais poderoso da sua nação, do seu país. Foi o que aconteceu com Davi, de maneira que Davi teve até que fugir de Israel para não ser morto ali pela espada de Saul. Então veja, irmãos, que Davi, ele padeceu lutas, não somente com Saul, mas também com outros inimigos que se levantaram contra ele. Mas em todas as batalhas, em todas as circunstâncias, Deus deu vitória a Davi. Saiba que esta luta não é para te matar, esse levante não é para te fazer desistir, mas Deus está amadurecendo o seu caráter. Deus está te aperfeiçoando e te forjando nesta peleja, para que quando a bênção dele vir chegar nas suas mãos, você não lançar fora. Veja que Davi foi combatido, foi perseguido, foi odiado até mesmo, mas ele era querido por Deus e Deus preservou a Davi. E ele certamente nas suas lutas não lutou sozinho, porque ele tinha a presença de Deus. Em meio às grandes lutas, meu irmão, minha irmã, confie que Deus está com você. Ele está pelejando pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. A Bíblia nos diz aqui no texto que nós lemos que Davi foi buscado pelo povo de Israel. Davi foi buscado pelos principais de Israel, pelos anciãos, pelos aqueles que tinham autoridade sobre aquela nação. E eles ali vão ungir Davi rei, vão reconhecer ele como homem de Deus, como aquele que estava debaixo das promessas do Senhor. E Davi, meus irmãos, agora sim, é introduzido ao trono sobre toda a nação de Israel, porque o propósito de Deus na vida dos seus servos sempre se cumprirão. O inimigo querendo ou não, havendo levantes ou não, havendo muitas batalhas e pelejas, mas mesmo assim Deus faz o propósito e a vontade dele se concretizarem as nossas vidas. Sabe por quê? Porque o Deus de promessa é aquele que faz com que nós venhamos viver as suas promessas. Ele não só promete, mas ele nos capacita, ele prepara o ambiente, ele prepara a situação e faz com que os projetos dele se cumpram de forma cabal, completa nas nossas vidas. Davi foi feito rei de Israel e durante todo o seu reinado, Deus esteve com ele, pelejando por ele, sendo com a vida dele diante dos inimigos que posteriormente também vieram se levantar. Muitos viram ali o reino de Davi crescer, prosperar. A Bíblia diz que por todos os lugares onde ele ia, ele prosperava, porque Deus era com Davi. Creia, meu irmão, que este Deus, que é o Deus de promessas, também irá cumprir as promessas dele na sua vida. E muito o seu coração se alegrará diante do agir de Deus na sua vida. Que Deus abençoe você e fale mais ao seu coração. Oremos agora a Deus, o nosso Pai. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós rogamos a Ti, que o Senhor nos conceda, meu Pai, da sua graça, ó Deus, para perseverarmos nas tuas promessas. Em nome de Jesus, meu Deus, nos ajuda a estarmos firmes no Senhor, sem olhar nem para a direita, nem para a esquerda, mas que venhamos olhar só para Ti. Nos ajuda, Senhor, passarmos pelos processos que teremos que passar. Nos ajuda, Senhor, a enfrentarmos as batalhas de cabeça erguida, crendo, meu Pai, no Seu agir, no Seu sobrenatural. Continue, Deus, cuidando dos Teus servos e servas, como tens cuidado até aqui. Faça-nos viver, meu Pai, o Teu extraordinário. É o que nós te pedimos no nome de Jesus.
Amém e amém. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. E lembre-se, Deus está no controle de tudo. O Deus que fez a promessa é fiel para cumpri-la na sua vida. Deus abençoe, compartilhe este vídeo, deixe o seu like, deixe aí o seu comentário e se você não é inscrito, inscreva-se neste canal e ative as notificações clicando no sininho e na opção todas. Fiquem todos debaixo da bênção, da graça e da paz de Cristo Jesus.